Se as meninas. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, mais uma educação continuada, mais um dia de aprendizado. E hoje nós vamos falar sobre saúde intestinal e como que o seu intestino está influenciando nas questões crônicas do seu corpo, seja ela física ou seja ela mental. E hoje eu tenho uma super convidada, uma nutricionista, assim, diferenciada, que faz acontecer, que tem uns resultados incríveis, sem aquela bitolação, sem aquela restrição máxima, que ela vai explicar um pouquinho mais para você, que é a Fabi Antunes. Seja muito Ah, bem-vinda, Fabi, se apresente, fale. obrigada. Eu sou a Fabi Antunes, sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar, tá? Onde a gente visa a mudança de hábito, a conexão com a comida de uma forma mais integrativa, onde a gente não tem a restrição alimentar. Na verdade, a gente trabalha muito para que a gente faça as pazes com o seu corpo e com o seu emocional e principalmente com a comida, né? Hoje em dia a gente tem muitas restrições alimentares, hoje em dia a gente tem muito o Google falando que não pode isso, que não pode aquilo, e não, tudo pode, dentro de uma medida, dentro de um conceito, dentro de uma saúde bacana. Então a gente trabalha hoje com mulheres que consigam trabalhar a sua autoestima, seu autocuidado, que priorizem a sua saúde. Lógico, emagrecimento é importante, mas visando saúde e qualidade de vida. Não só por uma questão estética. Aqui a gente não trabalha só a estética, né? Ontem foi o dia da pochete, que a gente brincou, e falar sobre isso, né? De vamos só perder a pochete. Não, por que você está ganhando isso? Por que o seu intestino está irritado? Por que você tem tanta dor de cabeça? Por que você tem olheira? Tudo está relacionado à nossa saúde e a tudo que a gente come. Então, a gente cuida da mulher como um todo, não só do emagrecimento dela por aqui. Você é um belo de um exemplo, né, Fabi? Você perdeu quantos quilos aí na sua trajetória? Olha, Carol, desde que eu assim, me entendi, né, quando gorda, que eu entendi isso, eu emagreci 20 quilos, né? Foram 20 quilos, 20 quilos nessa brincadeira toda. Lógico que ninguém perde 20 quilos de dia para noite, porque eu também não ganhei de dia para noite, né? A gente vai ganhando muito peso por maus hábitos, por baixa qualidade de vida. E quando eu me deparei, esses dias eu até contei no meu Instagram isso, que eu me deparei usando o manequim indo para 48, que eu tive um choque de realidade, foi a hora que eu falei assim, pera, o que eu estou fazendo comigo? E eu sentei, eu ensino isso muito às minhas pacientes, conversa com você mesmo, olha para você e fala, o que você está fazendo com a sua vida? O que você quer para você? E foi o momento que eu parei e falei, é isso que você quer para você? É essa baixa de qualidade de vida? É continuar aumentando cada vez mais o número da sua calça? E aí foi a hora que eu dei uma restartada na minha vida e comecei a mudar a minha alimentação, comecei a praticar atividade física, comecei a cuidar do meu emocional, né? Aí a gente começou, eu entrei com terapias, tudo mais. Tive alguns problemas hoje do isso, mas hoje eu falo assim que eu tenho uma vida onde eu tomo vinho, todo mundo me vê tomando vinho, comendo, bebendo, não treinando tanto quanto eu deveria, e consigo manter a minha qualidade de vida, né? A saúde, a cabeça boa, o corpo legal, que é o mais importante de tudo. Acho que foi muito a minha trajetória ali, acho que nesses últimos 10 anos. Sou mãe, para quem não me conhece, aqui eu sou mãe, né, de uma menina de 7 anos. Então dá sim para a gente ser mãe. Carol também é lindíssima. Tem duas filhas, né, recente. Quanto tempo? Pequena, Carol? A pequena vai fazer 1 ano e 8 esse final de semana. Rica de tudo e dá, né, Carol, para a gente voltar para o nosso corpo, dá para a gente ter qualidade de vida sendo mãe. Porque todo mundo fala, não, ser mãe depois que é mãe, o negócio joga a toalha. Não, dá para voltar assim e ficar super bem, mesmo sendo mãe. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu fui muito obesa, mas foi a hora que eu comecei a cuidar do meu intestino que tudo melhorou. É porque a gente se dá conta quando chega no extremo, né? A gente não percebe que ganhou aos poucos, a gente só se dá conta quando chegou no extremo da situação, assim como com as doenças também, né? Geralmente, quando algum cliente, alguma pessoa vem chegar até nós para usar os óleos essenciais, olha, resolve aí.
que é uma solução mágica de um problema que já vem acarretando há anos, e a hora que chega no limite, que a pessoa não sabe mais o que fazer, e aí ela quer uma solução imediata. Acredito que isso é com o emagrecimento também, né? Tanto no emagrecimento quanto na sua área, né, Carol? As pessoas querem. Na verdade, quando elas chegam na gente, elas já tentaram de tudo. Na verdade, assim, nós somos quase que a última esperança. E eu já escutei isso, provavelmente você deve ter escutado também. Acho que eu fui uma das que te falou isso, de Oi. que eu tentei de tudo e não consegui solucionar meu problema aqui. Eu fui uma dessas e tentei, vou falar um pouco assim, que eu tentei de tudo. Eu sofro de herpes desde a infância e estava numa questão, lembra, Carol, que estava recorrente, Tá. assim, a idade, me dava candidíase e a Carol entrou com um protocolo muito bacana, que hoje eu ainda passo para algumas clientes, porque funcionou de uma tal forma, mas melhorou a minha saúde de uma tal forma, que deu um espaçamento tão grande das minhas crises de candidíase e de herpes, absurda. E as pessoas chegam nesse limite. Eu cheguei no limite da doença, tentando todas as alternativas possíveis para poder chamar. E aqui acontece a mesma coisa. A pessoa só chega para mim no momento que ela está no limite dela, né? E sempre pela dor. Nunca é assim, porque eu estou aqui linda, maravilhosa, vou passar na Nutri só para melhorar a qualidade de vida, continuar bem. Não, é sempre porque a obesidade está pegando muito, é porque os hábitos alimentares estão gritantes, porque a ansiedade, a compulsão, às vezes até a purgação, né, o ato de vomitar ou tomar muitos laxantes para melhorar a questão intestinal, está muito gritante e a pessoa me procura. Quando já desenvolveu muitas alergias alimentares, né, intolerância à lactose, intolerância a glúten, a pessoa que está muito constipada, são essas pessoas que acabam procurando a nutrição. Pessoas que estão com problemas de pele, que já passaram todos os dermatologistas e não conseguiram resolver. Pessoas que sofrem de olheira, de muita enxaqueca. Tudo isso acaba chegando para a gente quando a mulher já está no limite dela, ela vem nos procurar. Aí também é assim, Carol? É assim mesmo. E para vocês entenderem um pouquinho, a gente está falando essa dinâmica para vocês entenderem sobre o olhar amplo, né? Para depois a gente chegar no intestino e vocês entenderem depois como o intestino vai acarretar tudo. Porque quando eu conheci a Fabi, ela estava com um problema crônico de candidíase e a gente começou a conversar e foi onde eu conheci o trabalho dela e eu falei assim, nossa, é muito do que eu penso e eu gosto de trabalhar, mais do que atender, eu gosto de trabalhar com pessoas desse jeito e preciso levar a Fabi para a vida e principalmente para as minhas clientes, porque a Fabi tem esse olhar amplo. Então, peraí, da onde que está vindo isso? Então, a gente não olha só o sintoma, a gente olha da onde que está vindo a questão. Então, é onde a gente começa a investigar. Eu falo que a gente tem que ir profundo com os clientes nossos e ir olhando, né, para ver da onde que vem. Então, dessa parte da candidíase, a gente faz um protocolo que trabalha imunidade, que todo mundo aqui acho que conhece ou está familiarizado, se não tiver, depois a gente pode passar, que é a bomba de imunidade. E a gente entra com o Zengest e o Zendocrine, porque o Zengest ele vai trabalhar o seu sistema digestivo, estômago e intestino. O seu estômago e seu intestino tem que estar funcionando bem para você poder absorver bem o que você come e você poder eliminar aquilo que o seu corpo está limpando. Se o seu, a Fabi vai explicar melhor, mas se o seu intestino não está funcionando direito, você começa a acumular ali toxinas que vão acabar prejudicando outras partes do seu corpo. E o Zendocrine, ele entra como um desintoxicante. Então, ele limpa os filtros do corpo. Eu costumo falar para minhas clientes assim: você pega para fazer o café todo dia. Todo dia você vai coar o café no mesmo papel melita. Então, você põe o papel melita ali e põe em pó todo dia. E passa água. E você não troca o papel. O que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não vai filtrar mais nada. E a mesma coisa no nosso corpo. Mesmo as pessoas que têm boa alimentação, mesmo as pessoas que têm tudo certo, a gente acaba absorvendo do ar, da água que a gente toma, dos produtos que a gente passa na nossa pele, componentes que vão sobrecarregar os filtros do nosso corpo, que são pulmão, fígado, rins, vesícula.
Então, tudo isso vai atrapalhar e vai começar a acarretar um monte de coisa. Então, a gente fez esse protocolo com a Fabi e deu um super resultado, né, Fabi? E depois a gente entrou com a parte emocional também, usando os olhos nessas duas questões, né? Sim, até tratando a Nina também, né, nas questões respiratórias. E você falou uma coisa que é muito interessante. E agora a gente vai falar, agora fiquem atentas, peguem papel e caneta aí, que a gente vai falar de intestino. E o exemplo que a Carol deu aqui do filtro Melita cabe para o nosso intestino, né? O que é o nosso intestino? O nosso intestino, todo mundo fala, intestino é um órgão que guarda fezes, vamos falar português muito claro, né? Guarda cocô. Não é bem assim que funciona, né? Dentro da parede intestinal, dentro das tripas, para ficar mais tranquilo, fácil de explicar aqui, dentro de todo esse órgão que é gigante, ele tem microvilosidades que são capazes de absorver tudo que a gente come e o que a gente sente, que a gente bebe, tá tudo ali dentro. Tudo que a gente está ingerindo, ele vai passar por lá. E é de lá que ele vai digerir e vai liberar para o nosso organismo. A gente pensa muito assim, porque eu mastigo, né? Tem aquela coisa de mastigar bem para ajudar o estômago. Não, o estômago é a segunda parte. Depois dali, essas moléculas são quebradas, todos os alimentos são quebrados em micropartículas junto com o ácido gástrico ali, e eles vão para o intestino. E lá que realmente acontece essa absorção. E eu achava que era no estômago, viu? Eu Pois achava é, que era o estômago que absorvia tudo. fica tendo tanto estômago, né? Quando você vai no gastro, o que ele vai tratar? O seu estômago. Estômago. Bomba de próton ali para melhorar, né, a sua absorção, para você não ter aquele refluxo. Aí ele dá, como que chama os remédios de bomba de próton? De pedialite. Não, não é pedialite, como É que o chama, gente? omeprazol, os prazol da vida. Atual da vida, que é para ajudar você não ter o refluxo, não ter aquela acidez no estômago. E o resto? Ele pergunta se você está fazendo cocô. Ele pergunta se você está. Às vezes você está fazendo cocô todos os dias, mas você está fazendo, tendo fezes diarreica. A maioria dos médicos não perguntam sobre o intestino. Eles perguntam do estômago, porque é a sua queixa. Mas quando o seu estômago está reclamando, é porque o seu intestino já está inflamado. Então você já chegou no limite da situação. Que é o que a gente estava falando agora, né? Quando chega no limite, você vai procurar o médico. Que é na hora que você já está tendo dor que você vai procurar o seu médico. E o intestino, ele tem essa função, né? De passou a digestão ali de boca, garganta, esôfago, chegou no estômago, ele vai para o intestino. E lá que acontece a mágica. É lá que tudo que você come é absorvido. E se a gente tiver, como a Carol disse sobre o filtro de papel, com isso tudo congestionado, né, cheio de borra de café ali, você acha que vai absorver alguma coisa? Não se absorve mais nada. Aí começam a ter os sintomas. Primeiro, você já não vai mais no banheiro com a mesma frequência, porque esse intestino está congestionado. Aí você vai no banheiro, você tem dor, tem sangramento. Você começa a ter outros problemas que você fala, não está relacionado com o intestino. Como doenças de pele. Muitas pessoas têm aquelas bolinhas, sabe? Mulher tem muito aquela foliculite no braço, no bumbum, atrás da perna. Mas é alergia. É pelo Mas é porque estado, passei é da depilação. faz esfoliação, passa açúcar com mel, que melhora. Mas a minha vizinha falou que é da calça de poliéster que eu usei na ginástica e coisa e tal, eu transpirei demais, e por isso que tá assim. Não, é porque o seu intestino não tá funcionando. Aí a vizinha lá vive com dor de cabeça e toma remédio para melhorar essa dor de cabeça, e toma Advil, toma Dorflex, toma um monte de coisa. Na verdade, você só está contaminando mais ainda seu organismo. A outra está cheia de olheira. Um dos sintomas que o intestino dá é olheira. Olheira, mau hálito, língua rachada, unha fraca, cabelo, porque meu cabelo, chega na cabeleireira e fala, meu cabelo tá fraco, meu cabelo tá caindo. O que ela faz?
toma ali da hidratação, toma tônico capilar. Ela vai te perguntar se o intestino? Claro que não, ela não sabe isso. Não é nem culpa dela, ela está tratando o fio daqui para fora. A gente tem que pensar daqui para dentro. E seu fio não nasce, seu cabelo não é isso, seu cabelo está aqui dentro. É a partir da sua queratina, que é produzida dentro do seu intestino. Então, tudo que a gente tem de funcionalidade no corpo é intestinal. E vou dizer mais ainda, e essa eu quero que vocês anotem. Se você raciocina bem, se você tem bom humor, se você tem saúde, se você está feliz, ou se você está triste, chateada, mal-humorada, irritada, é porque o seu intestino não está funcionando. Porque todos os nossos hormônios da alegria, da felicidade, da irritação, são produzidos ali no intestino. Então, vocês concordam que se a gente não tiver essa camada, como a Carol falou ali, de filtro, limpa, as coisas não acontecem. E a gente precisa tentar melhorar o máximo para cuidar desse intestino. Quer falar alguma coisa, Carol? Não, e aí a gente tem que sempre procurar, né? Eu falo que as pessoas, quando a gente fala de óleos essenciais, elas acham que a gente virou as bitoladas do rolê e que a gente não vai atrás mais de profissional nenhum, né? E aí eu falo que não é, que a gente fica mais crítica, a gente começa a ter um conhecimento diferenciado e começa a procurar os profissionais certos. Por exemplo, você falou da questão do cabelo. Eu tenho uma dermatite absurda depois da gravidez da Maitê, que é a segunda. E eu desenvolvi rosácea aqui e uma coceira no couro cabeludo que desce aqui para a face e para a nuca. E aí, né? Ah, é hormonal. A menina vai fazer 2 anos e é hormonal. E aí eu encontrei uma cabeleireira especialista em tratamento de couro cabeludo. E ela, a primeira coisa que ela perguntou foi o seu intestino. E aí eu comecei a trazer um olhar que eu já tinha, né, para o meu intestino, porque eu tenho intolerância à lactose. Então, eu já sabia que algumas questões eram do distúrbio do intestino. E aí, eu comecei a olhar quando eu tenho coceira e fazer um mapeamento, voltar na semana, 7 dias atrás, se eu tinha comido alguma coisa com traço de leite, porque aí intensifica a coceira. E assim, não tem caspa, não tem queda, não tem nada, é só coceira. E aí eu achei legal, porque aí se te dá caspa, é um determinado alimento que ela olha, então tudo assim, tudo traz traços alimentares para a gente. Então é importante a gente sempre estar trabalhando e trazendo. Eu quero até trazer ela depois também para uma educação continuada para falar da gente, porque a gente vai em outros profissionais e fala, ah, eu tenho queda. Ah, é hormônio, ah, é normal, você vai perder fio, você vai perder isso. A gente, até você falou que você foi num ginecologista, né? E falou para ele assim: olha, eu tô com uma candidíase de recorrência. Ah, é comum a mulher, a partir do momento que adquire candidíase, ela vai ter candidíase pro resto da vida. E aí, né, graças a Deus, a gente tem esse conhecimento de que as coisas podem ser normais, mas não são comuns. E a gente vai atrás de uma coisa mais profunda, né? Porque como que pode ser normal a pessoa passar, comum, normal, a pessoa passar a vida inteira tendo candidíase de repetição, uma atrás da outra? Você sabe que as pessoas elas têm uma tendência a acostumar com o ruim, né? Em vez de a gente acostumar com o bom, a gente tende a acostumar com o ruim. A gente acostuma com a dor de estômago, a gente acostuma com o refluxo depois que você almoça, a gente acostuma até aquelas cólicas violentas na menstruação, uma TPM absurda. Ah, a gente cuida das bolinhas, da foliculite ali e vai levando aquilo. A gente está acostumada tá caindo cabelo, né? É hormonal, né? Ah, não é a idade, né? Ah, porque eu tô muito estressada. Não, a gente não pode acostumar com o ruim. A gente tem que acostumar com o bom. Então, tem que olhar para tudo isso. No seu caso, a gente pode olhar para questões de oleaginosas, porque muitas vezes você tem alguma alergia a amendoim, a castanhas, que podem te dar as costeiras seborreicas na cabeça. Pode acontecer isso. Que também é absorvido pelo intestino, né? Excesso de gordura pode gerar isso. Então, tem que olhar. Vamos aproveitar então, Fabi, e falar, por exemplo, assim, hoje, eu sei que nada é vilão, né? A gente, ai, que susto, Maite. Maite deu um tapão ali na porta. Nada é vilão, como você disse no início, mas assim, se a gente fizesse um top 10
de alimentos que podem causar uma inflamação no intestino e desencadear determinada coisa no nosso corpo. Por exemplo, você acabou de falar, eu não sabia, e eu adoro castanha, adoro amendoim, adoro tudo. Comeu só, né? Ninguém come uma castanha. Ai, eu comi uma casquinha de caju, com 3 amendoins. Não, você vai comer um tanto de amendoim, né? Se a gente pudesse falar, né, de questões alimentares hoje, O primeiro, assim, ó, o que mais lasca o intestino geral da nação. intestino são, acho que, os industrializados, né? Eu acho que é o que mais lasca o intestino, são os corantes, todos eles, né? E é muito difícil a gente ficar sem. Então, assim, salgadinhos, bolachas, chocolates, são esses que mais danificam a flora intestinal, poderia dizer isso. Um outro alimento que prejudica muito é a carne. Parece que não, a carne tem muita vitamina B12, mas se nós temos um intestino inflamado, ela é mais um alimento para inflamar, porque o processo digestório dela é muito lento. Então, se você não tem um intestino funcional e rotativo, ela fica ali parada por muito tempo, e isso faz com que a gente tenha aquelas fezes fétidas, que a gente tenha muitos gases, estufamentos. Então, a carne é um dos alimentos que prejudica muito. O álcool, quem bebe também. Vinho, cerveja, caipirinha, tudo isso é açúcar dentro do organismo. Outra, o intestino entende isso como uma toxina. A mesma coisa entende o fígado. E aí, o que ele faz? Ou eu absorvo as vitaminas, ou eu me livro disso aqui que é tóxico. Ele vai tentar se livrar do que é tóxico. E aí, as vitaminas vão embora. Ele não absorve. Então, fica muito atenta a álcool. Leites são prejudiciais? Tem estudos que dizem que sim. Se você tem uma vilosidade, uma permeabilidade intestinal ruim, existe sim a intolerância à lactose. E que é muito danosa, a Carol está aqui para dizer, para muitas pessoas. Mas para as outras, quem não tem a intolerância, o leite não é tão danoso. Tudo depende da quantidade. Se a gente pensar que o mundo, desde que o mundo é mundo, a gente toma leite, que as pessoas lá de 50 anos, 60 anos atrás, ninguém tinha nada disso. Só que aí, hoje, o produto alimentício está recheado de lactose. Tudo tem lactose. A mesma coisa acontece com o glúten. O glúten, porque o glúten faz mal? Faz mal porque tudo tem glúten. Se você pegar, esses dias eu peguei um rótulo de água e estava escrito assim, pode conter traços de glúten. Até a água. Eu estava lendo uma reportagem um tempo atrás que falou assim que tudo sempre teve glúten, só que a Anvisa liberou uma dosagem maior para a indústria de glúten. Então, por exemplo, assim, não lembro a quantidade certa, mas antigamente era uma concentração de 10% no pãozinho, na bolacha, hoje em dia é 40%. Então, o problema não é o glúten, o problema é a quantidade do glúten. E aí, você falando da questão do leite, né? O meu pai é uma pessoa que fala muito disso. Ah, mas antigamente não tinha. Eu falei, antigamente não tinha conhecimento. A Helena foi identificada com alergia ao leite, então nós tiramos e fizemos o teste. Aí a alergia dela chamou a atenção para mim, que eu já suspeitava, mas nunca tinha comprovado por exame médico e que puxou para o meu irmão que já tinha sintomas, e a gente chegou no caso crônico de fígado do meu pai e da minha mãe. Então, meu Olha, pai e a minha mãe tinham problema no fígado a vida inteira, mas é comum, é normal, é hereditário, é tranquilo. E aí a gente foi ver, e ele falava muito assim: eu comi macarrão estrogonofe e passei mal. Então, tudo que ele usava com leite dava problema digestivo nele. E aí teve que vir a Helena para reeducar nós todos, parar para olhar para a gente, e de repente todo mundo melhorou do caso crônico de fígado. você sabe que assim, era tudo muito com frescura, né? Mas aí, o que se usava? E aí eu acho que entra muitas questões dos óleos essenciais, que hoje a tecnologia vem não só para dar para a gente todos os Sim. exames, todos os exames para identificar essas patologias, mas eles conseguiram fazer coisas. Eu não tenho aqui gengibre, mas eu tenho orégano, eu tenho tangerina
tem acho que Lemon também aqui, que eles conseguiram trazer os chazinhos da avó, que era o que salvava o seu pai, que salvou sua mãe, né? Que melhorou muito. Nós aqui, a maioria que tem mais de 30, 40 anos aqui, que passaram por isso, que não tinha, né? Ai, vamos tomar uma cápsula de lactase para melhorar a intolerância da lactose, ou vamos excluir os alimentos que têm glúten. A gente nem sabia o que era glúten. E aí eles faziam o quê? Chá. E hoje, acho que a tecnologia do Terra faz isso lindamente, eles fazem tudo em potinho, gente, em gotas, tudo concentrado. A gente consegue ter todos os alimentos na concentração. Então, hoje, quando eu pego uma paciente que está muito congestionada, eu falo assim, vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar esse organismo. E por onde a gente começa? Limpando o fígado. É a primeira coisa que a gente vai limpar, porque a gente tem que limpar metais. E eu lembro que você me falou isso, Carol, Do de Zendocrine. endocrine para limpar metais. Tem Porque até. a gente precisa desintoxicar esse organismo, a primeira coisa. É a primeira coisa que é tomada. Porque depois disso, depois que a gente tem um fígado que processa uma gordura melhor, a gente consegue entrar com óleos essenciais que a gente pode tomar, porque senão ele também não vai absorver esses óleos. Se a gente não limpar esse fígado antes, ele não absorve os óleos essenciais. Então, acho que a primeira coisa a se fazer é endocrine para tirar toda essa toxina. Outra coisa que a gente vai fazer, liberar fungos e bactérias. E aí a Carol acho que pode ajudar a gente aqui com fungos e bactérias. Eu vou entrar na questão do Zendocrine, né? Eu falo que a gente tem que combinar muito ele com o Zengest, porque o Zendocrine ele é tão forte que a concentração é muito grande, né? Então ele vai limpar o pulmão, o fígado, a vesícula, os rins e vai jogar tudo, a sujeira vai tudo para onde? Vai para o intestino. Se a pessoa não tem o intestino que funciona bem, se eu falar besteira, você me corrige. Mas aí você faz aquela limpeza, porque a gente tem que lembrar por que os óleos essenciais conseguem, por causa da concentração. Até uma pessoa um dia falou assim: ah, mas o que elimina os metais pesados? É o coentro. O coentro que está presente nos endocrine, ele faz uma ligação química, é química a ligação, com os metais pesados do nosso corpo e elimina. Por quê? Porque a concentração do coentro é muito alta. Então, uma paciente minha falou assim: ah, mas eu já como coentro, eu não preciso do óleo. Falei, você toma 28 xícaras de chá de coentro? Ah, eu não. Falei, então você não toma a quantidade suficiente para conseguir fazer essa ligação química e eliminar do seu corpo. Ela falou, nossa, é tudo isso? Eu falei, é tudo isso, fora os outros óleos que tem nesse mix dos endocrine, né? Então, pensa assim, ó, eu coloco sempre as minhas clientes para imaginar. O óleo está entrando, está limpando e carregando pelo seu corpo todinho, limpa tudo bonitinho. Aí chega lá no intestino, seu intestino é travado, seu intestino não funciona, você fica 5 dias sem ir no banheiro, o que vai acontecer com o que o endocrino limpou? Fica tudo lá. E você sabe que aí a pessoa fala: ah, mas o óleo que a Carol me mandou me deu estufamento, me deu gases, me deu. Eu tô soltando pum aqui, tô super fedido. Por quê? Porque não tá conseguindo limpar. Não for, né? Você não tem um intestino absortivo, você não vai conseguir. Então a gente tem que meio que combinar as coisas. Como? Entrando com fibras, que eu acho que a do Terra hoje também tem, né? Uma Tem linha. uma fibra sensacional. A minha mãe, mesmo com a modulação gastrointestinal do Zengest, ela toma o Zengest todos os dias, ela ainda sentia uma dificuldade. A partir do momento que ela comprou a fibra e passou a tomar fibra, a minha mãe nunca na vida foi no banheiro 2 vezes ao dia. Ela está indo ao banheiro 2 vezes ao dia e só depois dela, ela deu um problema de TGO, TGP e gama no fígado. Deu assim altíssimo, deu todos os exames de fígado deram alterado. Você chegou a conversar com ela, né? E tudo que os médicos passaram, todos os médicos que ela foi, não resolveu, não abaixava, nada que eles fizeram baixava. Então, eu entrei com o protocolo com ela e a gente entrou com a fibra. A partir do momento que ela começou a tomar fibra, ela começou, olha, eu até arrepio, ela começou a ir 2 vezes por dia no banheiro. Em 3 meses, ela usando fibra, assim, não tá ideal ainda os exames do fígado dela, mas eles já baixaram, assim, drasticamente sem auxílio de médico. E os médicos não sabem. Eles falaram, ah, seu metabolismo resolveu funcionar. Eu falei, não, mas seu metabolismo não resolveu funcionar. A gente entrou com uma restrição alimentar, uma limpeza do seu corpo e entrou com a fibra. Você está fazendo mais cocô.
A Marília, uma consultora da nossa rede, fala muito. Você quer emagrecer, você tem que fazer muito cocô. A minha mãe começou a fazer muito cocô, muito. Começou a ir no banheiro 2 vezes ao dia, coisa que ela nunca foi na vida. 30 anos que eu tô com a minha mãe, né? 33 anos. Nunca vi ela falar que foi 2 vezes ao dia. E graças à fibra da Doterra, ela tá indo 2 vezes ao dia e os exames dela, assim, estão só melhorando. Assim, a gente tem, né? Lógico que a gente tem a terra que a gente tem as fibras artificiais, que é a tirada e colocada no potinho ali. Mas a gente tem outras fontes de fibras. Então, assim, o que eu ensino muito para as minhas pacientes, e eu acho que vocês podem usar como protocolo, e depois a gente pode disponibilizar esse material para suas alunas, quais as fibras que devem ser contidas dentro da sua alimentação. Então, vamos lá, recapitulando. Acho que a primeira coisa, quando a gente entra com o protocolo de endocrine e um protocolo para melhorar essa absorção intestinal, a gente tem que tirar alguns alimentos que eles podem estar contaminando todo o seu intestino. Álcool tem que sair durante esse processo, não tem como, né? Então, vai durar o protocolo por 15 dias? 15 dias, no mínimo, sem álcool, tá? Então, precisa tirar o excesso de glúten. Então, eventualmente, você vai comer um pãozinho? Ok. Mas tem pessoas que comem bolacha no café da manhã, no lanche da tarde, aí come bolo com farinha branca, aí é macarrão, e é sorvete, é muito açúcar. Tudo isso contribui para uma flora intestinal ruim. Pedir para esse paciente, para esse cliente, diminuir fumo, sabe? Porque o fumo também interfere no processo digestório. Diminuir a carne vermelha. Se pudesse ficar os 15 dias sem a carne vermelha, seria ótimo. E tirar a lactose. Nesse momento, nos primeiros 15 dias, que é um processo de desintoxicação mesmo do organismo, para que a gente consiga entrar com outros procedimentos, precisa tirar a lactose. Mas eu não sei ficar sem leite. Não, dá para a gente ficar sem leite. Tem tanta coisa hoje no mercado que não tem leite, mas também não adianta, né? A gente tira o leite e se entope de leite sem lactose. Aí você está colocando outra química dentro do seu organismo, não adianta. Então, o ideal é que a gente tire os lácteos de todas as formas. Tire os queijos, são só 15 dias. Eu acho que tem que explicar muito isso para o cliente, de que são só 15 dias que vão melhorar a sua qualidade de vida para sempre, se a gente conseguir esses 15 dias. É difícil? É muito difícil. O paciente normalmente reclama, normalmente se sabota, é muito comum isso. Mas se você conseguir mostrar para ele os benefícios que ele vai ter nesse protocolo, eu acho que faz muito sentido. Depois de tirado esses 15 dias, a gente tem que entrar com muita fibra. Como a Carol falou, quem faz cocô emagrece, quem faz cocô tem absorção de vitamina, quem faz cocô tem um intestino funcional, que melhora cabelo, melhora sono, melhora a qualidade de pele, melhora performance física, melhora a libido, melhora a umidade do nosso corpo, ressecamento de pele, melhora tudo isso. Aonde estão as fibras? A grande maioria estão nas verduras. Quem não come verdura, né, Carol? Não come verdura, legumes, grãos, fica difícil fazer cocô. Mas também não adianta, que provavelmente sua mãe deve estar fazendo isso lindamente, comer um monte de fibra e não tomar Não beber água. Porque pensa assim, seu intestino está lá, você está dando um monte de fibra. A fibra ela vai limpar toda a sua parede intestinal, ela vai trazer tudo que é toxina, que vai ser liberada pelos óleos essenciais, vai juntar nesse bolo fecal, mas se você não tiver a água para lubrificar esse caminho, para ele sair, o que vai acontecer? Vai travar tudo lá. E aí aonde vem? Sangramento, hemorroida, fissura, dor intestinal, cólica, tá tudo relacionado à água. Então a gente precisa, no mínimo, de 2,5 litros de água por dia. Senão, tomar óleos essenciais não vai fazer sentido. Porque a gente não vai conseguir fazer com que ele circule na parede intestinal. A gente não vai conseguir fazer com que ele circule no nosso organismo. Então, precisa de tudo isso para melhorar. Depois disso, a gente pode vir com alimentos mais refrescantes. Eu não sei se a do Terra tem, cá, óleos essenciais de camomila. Tem camomila romana.
Tem Para os mentolados, tem os mentolados, o Zengeste próprio mesmo, ele já tem uma taxa de mentol que traz essa refrescância, né? Mas tem camomila romana, tem o fenel, que é erva doce. a doce, que ajuda a aliviar esse intestino que está irritado. E aí você vai dar um frescor nele. Para quê? Para depois a gente começar a dar coisas saudáveis para esse intestino. A gente precisa criar, limpar todo esse intestino, para depois a gente começar a dar probióticos. Aonde estão os probióticos? Aí sim, volta os iogurtes, os queijos brancos, que são os probióticos. O Yakult, parece que não, mas o Yakult, se ele bem comprado, ele é uma cepa muito legal de se tomar, principalmente em jejum, para o intestino funcionar legal. A gente vai entrar com aveias, chias, linhaças, para a gente dar alimento para esse probiótico, que são os bichinhos do bem que estão dentro do intestino. Mas para isso a gente tem que primeiro desinflamar o nosso organismo como um todo. Uma coisa que a Carol acho que pode falar melhor do que eu, e eu recomendo quanto chá. Né? Eu não tenho a habilidade que a Carol tem de prescrever quanto óleo, mas eu recomendo muito quanto chá, orégano. Orégano, assim, é um fungicida fantástico para o nosso organismo. Para combater questões respiratórias, como a Carol já tinha falado, ele combate fungos, ele combate bactérias e ele melhora toda aquela turbulência que a gente tem de intestino. Né? Você saiu, foi passear, foi uma feijoada, uma feijoada, comeu demais. A melhor coisa, em vez de ficar chupando laranja, tomando chá de boldo, uma coisa do tipo, orégano. E aí acho que a Carol pode me ajudar aqui. Quanto que a gente toma de orégano? Porque eu sei que o orégano é um dos óleos mais fortes que existe, né, Carol? Mais concentrado. Ele é o óleo mais forte que tem e ele causa uma sensibilidade terrível. Todos os outros óleos que tem que causam sensibilidade, você ainda consegue contornar ele se você tomar ele puro. Agora o orégano vai sapecar mesmo. Então, geralmente, sempre toma em cápsula e toma de 1 a 2 gotas. Eu não tomo, não recomendo uma gota por 20 quilos, não. Eu passo só 2 gotas bem encapsulada, sem deixar vazar para fora, e aí você faz a ingestão. E aí o orégano, ele tá no protocolo de imunidade, porque ele vem para a parte fungicida e a parte bacteriana, e ele é excelente para cólica menstrual, assim. A gente tem que tratar a cólica menstrual. Mas você tá naquele pico de cólica, aquela dor insuportável, que medicamento chega a não resolver, você toma 2 gotinhas de orégano na cápsula que a cólica vai passar. Ela com uso tópico funciona? O orégano funciona? Olha, eu tenho Ou não? medo. Para você usar ele tópico, você tem que diluir umas 2, 3 gotinhas em 10 ml. Geralmente a gente faz 10 para 10, né? 10 gotas de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco. O orégano, por causa desse poder dele, geralmente é 2 gotas, 3 gotas para 10 ml. Mas para cólica menstrual, eu indico a ingestão. Coloca na cápsula e ingere. Geralmente uma cápsula já resolve. Tá. Porque eu recomendo assim colocar uma colher de sopa para 1 litro de água. Pessoa tomar uma xícara por dia, né? Então eu peço, faça o chá e tome por 4 dias uma xícara de chá de orégano. Isso ajuda muito na questão fúngica. Porque o que a Carol falou bem no começo é que a gente toma água. Às vezes não é água, mas a garrafinha está contaminada com bactéria, com fungo, com um monte de coisas, com vírus. Gente, o Covid ele não foi disseminado porque a gente comeu alguma coisa, não. É porque está no ar, está no espaço físico. E as bactérias e os fungos também estão em tudo que a gente pega. E eles procriam dentro do nosso organismo. Então, o orégano tem muito essa função de limpar, assim como o chá de romã. Vocês têm alguma coisa de romã? Tem o Yaropom, que é o óleo azul da doTERRA, que eu uso muito como skincare para o rosto, mas ele é romã e a alga que dá a coloração azul no óleo. E você deve tomar ele, 2 gotinhas dele, que ele vai ajudar nessa parte de radicais livres, oxidação, nessa parte oxidativa do corpo que causa por estresse, né? Consumindo
de fora e internamente, né? Porque a gente produz todos esses radicais livres porque a gente passa muito nervoso. E a mesma coisa acontece no nosso intestino, né? Quem passa muito nervoso, e a gente pode usar uma lavanda, né? Porque aquela lavanda come solto. Porque precisa, para dar uma acalmada. Quem passa muito nervoso, cortisol alto no organismo, que é aquele hormônio que joga você para fugir do ladrão, para correr de um problema sério, que faz você enfrentar a dificuldade. É ele, só que o cortisol tem que subir pontualmente na nossa vida. Quem está muito estressado, que se precisa dar uma baixada, limpando esse intestino e depois entrando com coisas mais calmantes. Né? Óleo de lavanda, óleo de... que mais que dá, Carol? Camomila, né? Que você falou, de camomila. Também, para inalar, dá uma baixada. Tudo isso faz com que o nosso intestino fique melhor. Mas o mais essencial, gente, mais essencial de tudo, eu acho que é dormir. Quem não dorme não processa nada disso. Não adianta você ter um intestino limpo, funcional, absortivo, se você não dorme. A pessoa que não dorme, que fica até as 2 horas da manhã aqui, ó, no celular, que acorda cedo, ou que tem um sono muito picado, sabe? Que acorda várias vezes para fazer xixi. Perdoa as mães estão perdoadas nesse caso, né? Porque acorda 5 vezes na manhã. A sua pequena acorda muito de madrugada? Não, não, a minha privação de sono é culpa minha mesmo. Tá, então, se você não dorme, você não libera nem absorve hormônio, que é o que acontece dentro do intestino. A pessoa que não dorme, ela não tem a grelina, a leptina liberada, que são hormônios da saciedade e da fome. Aí você tem aquela sensação de ressaca no outro dia, de fome toda hora. Você quer muito açúcar, porque você está cansada, você não absorveu todos os hormônios que você precisava ali para recuperar o seu organismo. E aí você fica toda hora, ai, queria um docinho. Nossa, queria uma balinha. Quando a gente só quer, tá bom, né? O duro é quando a gente começa, pega uma balinha, pega um chocolatinho, para liberar energia. Pra gente Aguentar o batidão. recuperar, aguentar o baque. Por quê? Entra açúcar no organismo, absorve rápido, te joga para cima. Por que o açúcar é tão danoso, como falam? Porque ele te dá esses picos toda hora. E você vicia nele. E aí a gente mostra todo, se a gente assim fechasse para falar tudo que você falou até agora, a importância da gente mostrar para os clientes, né, e os clientes que estão aqui entenderem a importância do porquê que é benéfico e porquê que a gente fala que a pessoa tem que entrar com o kit. Você viu tudo que você falou? Então a gente precisa limpar o fígado, precisa de uns endocrinos. Falou do orégano, o orégano não vem no kit, mas geralmente eu já fecho o kit do meu cliente com o orégano e com os endocrino e com o óleo de coco incluído. Que eu falo assim que seria o kit perfeito, do protocolo ali perfeito que a gente tem que fazer. Eu acho muito interessante você já indicar para o cliente aonde você compra cápsula, para você preparar. Então, porque aí no kit você falou do fígado e do intestino, nós temos ali no kit. Depois você precisa acalmar o seu intestino. O próprio Zengest, ele já tem óleos que vão já ajudar a acalmar esse intestino. E aí a gente tem que entrar com a parte fúngica. Então a gente entra com a bomba de imunidade, que ela vai desinflamar e vai ter os óleos ali que vão ajudar na parte fúngica e na parte bacteriana. E aí você já falou. Oi? Travou. Tem um guarda que também vai dentro da cápsula, né? De Vai. imunidade. Vai que ele por si só já é um óleo para imunidade, né? E aí você já vem arrematando a importância de manter o controle emocional do estresse e o sono. Então a gente já tem ali no kit, tem o balance, tem a lavanda, o próprio copaíba já ajuda. Então a importância de a gente mostrar isso para os nossos clientes que já está tudo ali, né? E ali você consegue ter uma manutenção depois. Você faz um protocolo aí de 1 mês a 3 meses de todo esse processo, depois você consegue manter. E aí a Fabi já falou assim, ó, a importância da fibra, então você já faz o seu cliente continuar naquela manutenção ali mensal, porque fibra, a gente tem um complexo que chama DDR Primer, que ele vai atuar a nível celular.
Então, pensa, seu organismo tá jóia, você tá com uma alimentação boa, um emocional bom. Você entra com óleos que vão atuar na apoptose da célula, nos radicais livres, pensa a qualidade de vida que você não vai ter. Melhor que Q10, né? Todo mundo tá tomando Q10 aí para melhorar a absorção na mitocôndria, não sei o quê. Se você tem isso, que você vai melhorar a sua célula como um todo, não só como mitocôndria, você não precisa de mais nada. Se você consegue entregar tudo isso para o seu paciente e falar para ele, você quer ter qualidade de vida só com essa caixinha aqui, que eu tenho aqui, tá? Você consegue melhorar tudo. O que mais a gente precisa? Né? Você consegue ter uma gama de coisas muito importante. Melhorar seu, a gente tem que pensar que a gente está melhorando. Seu emocional, a gente está melhorando a sua absorção de hormônios na questão tiroidiana, a gente está melhorando o intestino, o fígado, como a Ká falou, que o endocrino, ele mexe com a parte de pulmão, fígado, rim, que é melhor do que trabalhar rim, gente. Que é o hormônio que te gera calor, é o órgão que te gera calor. Na medicina chinesa, eles falam muito isso. Se você está com o rim danificado, você sente muito frio o tempo todo. Você sente arrepio, você sente calafrio, você sente mal-estar, porque seu rim está fraco. Então, a gente precisa limpar ele para que ele fique quente. E os endocrinos têm muito essa função. Eu andei lendo sobre isso. Na medicina chinesa, eles usam tudo isso. Não sei se vocês já leram para isso. Então, a gente consegue ter um complexo de tudo que a gente precisa para melhorar a saúde de um cliente. As meninas Tá? lembraram aqui, a Daiane lembrou também do turmeric, que é o açafrão, que os clientes que têm usado o açafrão também têm resultados assim muito impactantes do uso dele. E ele vem em Você sabe, cápsula também. o açafrão cai no mesmo lugar que o coentro, tá? De que, mas eu coloco açafrão, eu coloco cúrcuma no meu arroz. Você coloca uma pitada, até porque o sabor não é dos melhores e altera muito, principalmente quem tem criança, não dá para ficar colocando açafrão e tudo, porque senão fica com gosto de açafrão, né, generalizado. E criança também não pode ficar comendo tanto. Quando você tem ele na concentração exata, você consegue o benefício dele, que é o antioxidante, que é o fator imunológico. O açafrão tem muito disso, de limpar o organismo. A medicina ayurvédica, eles fazem muito disso, de trabalhar com açafrão para desinflamar o organismo. Então dá para usar assim, esse eu não conhecia. Tem na Doterra também, ele vem em cápsula igual o Zendocrine. A Ana ergueu a mão, vamos aproveitar para finalizar com as perguntas. Vamos abrir as perguntas? Pode, Ana, dá para abrir seu microfone? Tá, já abri. Boa noite, tudo bem? Ana, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, tô passada aqui, em choque. Meu Reconheci. Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma menina especial de 10 anos e ela toma medicação controlada desde os 4. Eu consigo. Ela tem epilepsia. E ela toma vários, 2 tarja pretas, né? Enfim, e eu queria saber se eu consigo fazer uma limpeza no corpo dela. É porque ela toma, a alimentação dela é por sonda, a comida dela é enteral. Agora que eu tô começando a bater dieta caseira e passar, sabe? Comecei semana passada, na verdade. Mas se eu fazer os endocrinos só de uso tópico, eu consigo fazer essa limpeza? Porque se for, vamos supor, se for um óleo tranquilo, dá para pingar na boquinha dela, sabe? Porque a cápsula ela não consegue beber. Tá. Carol? Ô, Ana, consegue? Eu vou dar um relato da Helena. A Helena, ela tem uma disfunção de fígado, não sei se por conta da intolerância, não sei se por alguma questão emocional que ela puxou a mim, mas ela concentra muitas emoções e as toxinas no fígado dela. Então, ela sente dor, eu não sabia que fígado doía e descobri na osteopatia que fígado dói, e ela não toma. E aí eu tenho um rolão de Zendocrine, 10 gotas de Zendocrine em 10 ml de óleo de coco e fica no kitzinho dela de viagem. E eu passo na barriga dela. Uma vez ela comeu uma batatinha, eu não dou, mas o pai foi passear, comprou aquele pacote de batatinha daquele bar bem fuleira, que é aquela batatinha velha, já uns 3 meses lá, com aquele tanto de gordura. Tava até cebosa, sabe? E ela comeu.
E ela passou muito mal e não conseguia limpar o corpo de jeito nenhum. E aí eu entrei com os endocrine. E foi assim, ó, eu falo e eu chego a arrepiar, porque eu sou a louca do xixi e do cocô, né? Eu observo xixi e cocô de todo mundo aqui em casa. E aí eu passei, fiz a massagem no fígado, vou abaixar aqui para você ver, né? Aí você vê a altura do fígado aqui e aí você massageia ele, passa e massageia o fígado dela. Depois, se você quiser, eu até gravo um videozinho que a osteopata me ensinou para massagear o fígado. E nisso, já deu, foi coisa assim, de meia hora deu vontade dela fazer xixi e cocô. Se você vê o tanto de gordura, ficava aquelas gotas de gordura na água da liberação dessa gordura que ela tinha se intoxicado. E aí ela melhorou, voltou a comer, voltou à vida normal, não precisou nem vomitar. Ô, Ana, da questão nutricional, as dietas parenterais, agora você está entrando com uma alimentação mais caseira, né? Mas elas são um composto alimentício ali, e normalmente elas são ricas em gordura, para dar essa sustância, né? Porque o que faz a gente ganhar peso, Olha provavelmente demais. ela engorda, né? Porque ela tem muita Pra ter uma gordura. ideia, o que cai no piso, nossa, é a maior canseira para limpar, tem que ficar de molho no piso. É muito, muito engordurado, porque é o que vai dar saciedade até para passar pelo cano, né? Porque se você coloca muita proteína, trava, porque ela resseca. Então, eles colocam muita gordura nessas comidas. Então, é importante, sim. Primeiro, ela toma água de seringa, A água toma uns 2 litros por dia ou mais, porque a água eu passo, né? Então a água é. a água tem que passar muitas águas de seringa para ela, para que possa limpar. Dá para a gente dar uma aliviada, assim, e aí tem que ver com o médico que acompanha ela, de entrar com chá sem açúcar, dá para a gente passar em vez de só água. Ela está sondada pela naso. Gastrostomia. Ah, tá. Então ela não sente sabor de Não, nada. Não, não. né? Tá. Porque a gente tem que pensar nisso. Ela teve. Ela só tem epilepsia? Não, ela tem. Ela tem uma lesão cerebelar, no cerebelo. Então ela fica acamada o tempo todo. Não, ela até que ela rola, ela consegue movimentar bastante, mas ela não tem equilíbrio para se manter em pé. Tá? Outra coisa que talvez fosse, e a Carol pode te ajudar com isso, é a questão pulmonar, né? O Para quê? que a questão pulmonar, fortalecer a parte pulmonar. Ah, pulmão. Não, eu faço ambu nela, faço manobra, isso aí eu sei fazer. É o que eu sei fazer também. Algum óleo, tá, que a gente possa usar para a questão Breu pulmonar? branco É, para limpar e não deixar juntar A Ana catarro. aí vai saber dar aula dessa parte pulmonar, porque ela já é craque no breu branco, na erva baleeira, né? Gente, breu branco, eu não sei explicar. Como que tem um negócio daquele? Assim, é fora de lógica. Olha que a minha filha é muito secretiva. É passar e brota. Não sei o que que acontece. Aquilo é de Deus, gente. Eu não deixo faltar aqui em casa de jeito nenhum. Misericórdia. foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei assim, eu preciso disso. Agora, a questão intestinal dela, ela tem a absorção direta do intestino, né? E como a molécula de dieta parenteral, ela é muito pequena, ela absorve, por isso que ela engorda, porque absorve demais. Então tem que tomar até Entendi. cuidado com as quantidades, porque ela absorve demais. Então precisa de líquido realmente para limpar isso. Ela evacua normal? Não por conta das fisioterapias motoras que a gente não tem tantas assim. Eu não consigo sair de casa assim com ela. Mas eu às vezes coloco supositório, às vezes precisa passar, sabe? Porque dá muita cólica. Tá. Porque assim, o Zengest, até alguns olhos que para crianças que têm epilepsia, a gente tem que tomar um pouco de cautela, sabe? Então, aí, às vezes, de vez em quando, eu faço massagem com lavanda ou camomila romana para dar uma O acalmada. Tamer, ela não pode, ô, Ana? Só o Brief, só o Stronger e o Calmer do Kit O Kits. Tamer, ela não pode. Não, também não. Tá. A gente tentar, acho que assim no caso dela, Mas a fibra, eu comecei a dar a fibra da Doterra também. Eu vou comprar ela de novo agora e vou começar a dar. só que aí você tem que dobrar. Então, assim, deu fibra lava, porque senão injeta água, porque senão ela pode travar. E aí ela vai ter mais dor, pode dar gato. Fica pior ainda, né? Pode ser. Então, assim, a fibra para ela, quanto ela tem de peso, você sabe? 25. 25 quilos, Você vai ter que dar, assim, uma colher de sopa no É máximo, bem pouquinho. Ia dar só um pouquinho mesmo, sabe? Para ajudar. de chá,
porque a gente tem que ir deixando o corpo acostumar com essa fibra. Gatorade é interessante também ou não? Gatorade? Gatorade, na verdade, ele tem mais sais minerais do que qualquer outra coisa, né? Mas qual que era a intenção de dar Gatorade? Só para ter sais minerais, é melhor você dar soro caseiro. É melhor soro caseiro do que Gatorade. Eletrólipos que eles falam que tem, não tem? Então, mas no Gatorade você não vai encontrar tanto assim, absorção tão boa. E tem química também, né? Talvez não seja. Nossa, eu quero uma consulta. É, Eu cheguei na nutricionista esses dias. Sério mesmo. tem a Eu quero. química, talvez não Na faça. A Fabi é diferenciada mesmo. Mas se o Zendocrine for tranquilo para ela, Ana, você pode usar, porque o Zendocrine ele vai ajudar nesse processo do intestino também. Apesar da gente eu gostar de combinar com o Zengest, tem clientes que usam só o Zendocrine e vem melhora intestinal também. Não, eu vou passar, eu vou fazer o teste. Eu vou fazer e vou observar. Mas obrigada, viu? Eu vou fazer, pode deixar. Boa sorte aí. Meninas, Obrigada. mas com dúvidas, podem abrir as câmeras aí e abrir os microfones. Helen, Mariana, Berenice, quem mais está aqui? Priscila, Simone, Beatriz, Otacília, Nara, a Marília Mendonça, que está aqui, já me falou oi. Eu falo que a nossa Marília Mendonça Marília Mendonça eterna, que está aqui. A pior que a bicha parece com a Marília Mendonça, né? Tem é a voz da Marília. idêntica. Xerox. Meninas, pode, se vocês estiverem com vergonha de abrir a câmera e o áudio, quiser mandar no chat também, a gente olha aqui, tá? Só não canta. Calma que você vai ganhar o salário dela, Mari. Tô torcendo aqui, ó. Logo, logo. Você vai ter o salário da Marília. As meninas geralmente essa hora estão assistindo e estão fazendo criança dormir junto. Olha lá, Maria Flor tá quase dormindo. Então é isso, Fabi. Acho que as meninas estão super abastecidas, a aula ficou gravada, eu já vou subir pro YouTube para elas poderem já reassistir e colocar as informações. Eu quero que você coloca para a gente aqui, coloca no chat o seu arroba do Instagram para as meninas te seguirem, te acompanharem, absorverem todas as suas dicas para entrar em contato com você, que você faz atendimento online, pode atender qualquer lugar do Brasil e do exterior, igual a gente, então as meninas entram em contato com você também. Deixa eu já colocar aqui o meu Instagram, que a gente vai falando por lá. E as meninas que tiveram dúvidas aqui, que não conseguiram, né, porque ser um horário meio que de manhã, que estão no horário de jantar, tudo, que assistirem depois, podem me chamar lá que eu respondo as questões intestinais. Dúvida com os clientes de vocês, indicações dos clientes, né? Porque às vezes, mas eu quero seguir com uma dieta junto, a gente conversa, a gente combina de fazer um protocolo, uma parceria legal para se juntar todo mundo, que eu acho que é bem importante esse grupo de mulheres. Estou aberta aqui para ajudar todas vocês. Eu agradeço, viu, Fabi? Muito obrigada pela disponibilidade, pela ajuda. Foi muito rico, tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com todas vocês. Foi sensacional ter essa troca. Aprendi mais um pouquinho. Tinha produtos aqui do Terra que eu não conhecia, que fazem muito sentido, né? Poder ajudar a sua cliente, aqui a sua aluna, me faz muito feliz. Acho que é uma das coisas que eu me proponho esse ano, a estar ajudando pessoas. A Ana é consultora junto com a gente, craque, acabou de bater Silver, minha filha, tá chique. A Silver mais fresquinha do mercado. Você vê que mulher, mãe não tem limite, né? Com todas as limitações possíveis que a gente possa ter na vida, tá aí, ó, desenvolvendo um negócio lindamente, todas aqui, né? Porque nesses encontros de quinta-feira a gente tem as consultoras da rede e tem as clientes também. É uma mistura de cliente e consultora. Então, as meninas aqui dão show. Falo que a maioria aqui são mães, estão ajudando outras mães, assim como você, e estão dando um show no negócio. Não, é sensacional. A Ana, com a filha dela,
E eu tenho esse projeto para 2024, assim, de realmente prestar consultorias gratuitas para as pessoas que realmente estão precisando, né, de atenção, de um carinho na questão nutricional. A gente entende um pouco de todas as áreas aqui da questão da nutrição e estou disposta a ajudar todas vocês. Deixa eu dar um depoimento aqui que aconteceu ano retrasado. Muito interessante. A Lavínia, do nada, ela dava umas ânsias de vômito, menina, que eu não sei de onde que saía. Tomando, acho que tem uns 2 ou 3 anos. E eu já dava o. Ai, um que ajuda na digestão, esqueci o nome, um líquidozinho. Dava pra ela e ia, tipo assim, 15, 20 náuseas à noite, durante a noite. E aí eu marquei uma consulta com o Dr. Demian, que trabalha na Doter. Ele falou assim: pinga uma gota de gengibre debaixo da língua dela. Como é forte, você põe só um pouquinho de mel e pinga. Menina, acabou. Simplesmente cortou do nada. Sim, acabou. O que tinha 15 passou a ser 12 e depois desapareceu, sumiu. O gengibre me salvou na segunda gestação. Eu quase morri, 4 meses de muita náusea, labirintite e tudo mais. Foi o gengibre que me salvou. Você sabe que Agora, eu recomendo os uma pacientes. questão dessa, você ia parar no gastro, você ia tomar omeprazol, você ia tomar um monte de coisa. E não ia resolver, porque é uma questão, muitas das vezes, até neurológica, né? Não é nem tanto fisiológica, é mais neurológica. Talvez o gengibre traga essa potência de aliviar a musculatura, né? Porque ele tem a tendência de, como ele é quente, ele abre a musculatura, ele expande. E ele pode ter aliviado a digestão dela. Menina, eu acho que era da cabeça. Você acha? Eu acho que era neurológico. Pode Não ser. sei, tá? Porque nunca mais deu, acabou, sabe? Sim. Graças a Deus, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, gente, a gente tem que ser mais aberta, né? Ter mais conhecimento, porque tem as mães de crianças especiais, gente, elas sofrem demais. É. De uma proporção que não tem cabimento. E a gente pode conversar isso em particular, porque as meninas devem estar com o horário aqui. Eu trabalhei por 3 anos em uma instituição de crianças especiais, na PAI de Guarulhos, e é bem difícil. É bem difícil. Eu tive uma pessoa especial na minha família por 40 anos, e por isso que eu até entendo um pouco mais essa área, porque assim, não é que é difícil. Vocês são sobre-humanas, né? Vocês vestem a capa da Mulher Maravilha 24 horas por dia. Não tem essa, a mãe de uma criança especial. Nós, mães, já vestimos bastante de uma criança especial. Você veste 24 horas. Você nasceu a Mulher Maravilha, pode ter certeza disso. Então tá bom, Fabi, beijos, boa noite, meninas, e já quero chamar vocês que semana que vem, Fabi, se é da nossa rede, cliente nossa, pode participar também, que é aberto para nossos clientes. Semana que vem, a consultora Priscila vai estar falando sobre o Nossa Casa, Nosso Lar, como transformar nossa casa, o nosso espaço físico em um lar aconchegante, um lar gostoso, trabalhando todos os ambientes da casa. Então, vocês já anotem aí, já divulga para os clientes de vocês também, que vai ser um show de aula. Me manda o link que eu quero participar, sim. Mando sim. Beijo. Boa noite. Obrigada, meninas. Boa noite. Tchau, tchau.